Boa noite, amém? Que alegria estar aqui essa noite com vocês. É uma alegria, eu não lembro, mas de noite, num domingo, nem de manhã então, mas mais de uns 7 anos que eu não devo vir aqui num domingo de noite, não lembro de ter pregado um domingo de noite, né? Deve ter mais de 7, 8 anos. Eu sou pastor auxiliar da igreja de Bangu e pastor titular da congregação Betel Rio, né? Que chamamos de congregação, mas já é uma igreja. Deus tem florescido naquele lugar. Nós realizamos ali agora 2 cultos, tudo igual, mesma palavra, mesmo louvor, para que mais pessoas consigam estar participando ali. Deus tem feito grandes coisas, é uma extensão, né? Porque aqui é a minha igreja, onde eu cresci, onde eu aprendi acerca da palavra. E ver o que Deus tem feito naquela congregação tem nos gerado tanta expectativa naquilo que Ele pode fazer. Eu trago um abraço também lá dos irmãos. Saindo daqui eu vou pregar lá também, preguei de manhã. Então, por domingo, no mínimo, são 3, 4 mensagens. Eu prego também em Bangu também. Então, eu estou aqui compartilhando mais uma palavra também com os irmãos e mesa do Senhor. Mas muito obrigado pela confiança. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 17 ao 20. Enquanto você abre, também mando um abraço da minha esposa, né? Mariana esteve aqui ontem, no aniversário da minha mãe. Mariana está com 8 anos e eu tenho o Pedrinho, que tem 4 anos. E até aí, por enquanto, não tem mais nenhum. Quem sabe, né? Deus. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas os irmãos acompanhem aí. Diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E eu lhes declarei como a bondosa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra, fale poderosamente os nossos corações. Nós precisamos crescer e avançar e sermos cheios cada vez mais do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. O livro de Neemias é um livro de reconstrução. E todos nós precisamos reconstruir, recomeçar ou restaurar alguma coisa. Na verdade, Neemias ele reconstrói muros externos e muros internos. Ele reconstrói muros visíveis e muros invisíveis. Quando falamos de muros no Antigo Testamento, principalmente muros derrubados, é um sinal, tem um significado de vergonha, vulnerabilidade e principalmente desordem espiritual. Mas na verdade, o que Neemias está propondo não é só construir os muros que foram derrubados e queimados. Na verdade, ele está reconstruindo a alegria, a perseverança e principalmente a restauração. A partir dessas falas, eu quero propor um tema para nós conversarmos essa noite. Despertamento espiritual é uma mensagem atemporal. Quando olhamos para esse texto, tem um contexto. Neemias não era apenas um homem de Deus. Neemias, ele estava vivendo num lugar diferente do seu povo.
Ele estava num palácio servindo um rei. Ele era copeiro. E quando olhamos para a história, copeiro comia bem. Copeiro se relacionava com pessoas nobres. Copeiro tinha a primazia, em alguns casos, em algumas relações. Ele estava inserido dentro de uma cultura de honra, uma cultura de prosperidade. Mas Neemias recebe um dos seus irmãos e ele faz uma pergunta: como é que se encontra os exilados? Como é que se encontra aqueles que escaparam do exílio? E logo ele tem um diagnóstico. O que esse irmão relata é que a sua cidade estava em grande miséria, não só a cidade, mas como um povo. Olhando para o capítulo 1, você vai enxergar claramente o que acontece naquele lugar. Ele não só vê miséria, mas o texto diz que os muros estavam destruídos e os portões estavam com fogo. O texto também diz que Neemias, ele lamenta, ele chora, ele passa por um período de aflição e de dor. Mas, olhando para esse texto, vamos contextualizar e trazer para o cenário dos dias de hoje. Quantos de nós ouvimos relatos de sofrimento, de dor, e naquele momento também choramos, ou ficamos tristes, ou fechamos o nosso coração e até clamamos a Deus: Deus, intervém nessa situação. Passa-se uma temporada, nós nos esquecemos. Lembro que está agora correndo nas mídias, nos nossos jornais, nas televisões, acerca de 2 fatos. Um jovem de 31 anos, palestrando numa universidade dos Estados Unidos, ele recebe um tiro, uma bala cravada na sua garganta. Deixa a sua esposa e seus filhos pequenos. Houve pessoas que ficaram estarrecidas. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está cada vez pior. Mas também tem uma palavra de encorajamento. Tenham coragem. Tenham bom ânimo, não percam o coração, porque se ele venceu, nós venceremos. Também, nesse mesmo cenário e momento, ouvimos também uma história de uma mulher que ela vem com a sua família da Ucrânia, um país em guerra, ela está fugindo da guerra, ela está tentando um alívio para sobreviver. Ela se assenta num trem, de repente um homem com algum transtorno psicológico, sem nenhuma explicação, ele pega uma faca e esfaqueia essa menina. Se você olhar a foto, ela fica assustada, e as pessoas também não ajudam. Em casos de dificuldades, às vezes, uns ficam retraídos, outros não sabem o que fazer, outros têm impulsos, mas o retrato é que essa menina venha a falecer. Se você também parar para entender para a nossa realidade, sábado um rapaz trabalhava na Globo por 17 anos, foi demitido, pegou os seus recursos do fundo de garantia e comprou um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. E ele entrou no taquaral e ele foi fuzilado, deixando as crianças em casa. E eu fico a pensar, o que está acontecendo com o Brasil? Não só com o Brasil, com o mundo. As escrituras apontam para isso, que o mundo vai cada vez mais piorar devido ao esfriamento do amor. Mas o que eu quero me ater aqui essa noite é que muitas vezes nós recebemos uma notícia e fica somente na era privada, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos, e falta muita ação da nossa parte. Crônicas capítulo 7, versículo 14, tem ali um emblema que nós falamos, precisamos viver esse versículo com mais engajamento e mais força. Se o meu povo, e nós somos o povo, que se chama pelo meu nome, o nome daquele que governa todas as coisas, se humilhar e orar, o texto diz que ele vai sarar a nossa terra. Então nós sabemos o caminho, é um Deus que redime a terra que nós estamos habitando. Então nós vamos clamar e orar para que Deus intervenha na sua soberania e no seu poder. Mas, olhando aqui para o texto que nós lemos, de Neemias, ele recebe também uma palavra. Ele recebe um histórico e ele chora. E não só chora, não só lamenta, ele toma uma atitude. Ele tem uma ação. Ele vai falar com o rei, recebe cartas, recebe recurso e diz: pode ir lá visitar os seus antepassados. Quando Neemias chega naquele lugar, junto com algumas pessoas, ele vai fazer algo interessante, ele vai vigiar a terra, ele vai olhar.
Antes de qualquer ação, eu preciso entender o cenário que estou presente. Neemias, ele olha a cidade e fica em silêncio, esperando o momento certo para poder compartilhar a visão que Deus deu para a restauração, não somente dos muros externos, mas principalmente da esperança, da perseverança, da fé e trazer à memória o que de fato nos traz esperança. Neemias depois comunica, ele chama o povo e diz: vamos reconstruir as muralhas, vamos reconstruir o muro. Olhando para esse versículo nós lemos, eu quero tirar 4 lições do que nós precisamos fazer para experimentar aquilo que já está disponível para nós. Nesse texto, nós vamos tirar alguns pilares para que a gente possa entender que despertamento espiritual não é algo para o passado e não é algo para o futuro. Despertamento é algo para o presente, para os dias de hoje. Despertamento espiritual é um derramar de Deus, como está escrito em Isaías: derramarei água sobre o sedento, sobre terra seca, e que o Senhor encontre essa terra seca que está desejosa pela presença do Senhor. Eu creio que a partir de um despertamento, almas podem ser rendidas e tocadas pelo poder do Evangelho, e essa igreja venha florescer não só em maturidade, não só em intimidade, mas também em crescimento numérico. Esse é o desejo de Deus. Quanto mais saudáveis, mais o crescimento é dado. Quanto mais uma igreja centralizada nas escrituras, no desenvolvimento da oração, os campos vão florescer. Eu tenho certeza e eu creio que estou vivendo isso. Nós começamos com 8 pessoas e não estamos aqui idolatrando a numerologia, mas uma igreja saudável, ela precisa crescer e expandir. Então Deus pode fazer grandes coisas em qualquer lugar, porque se Ele decidir despertar os nossos corações, nós iremos reerguer o memorial da bondade do Senhor. Mas olhar para aqui, para esse versículo e para esse texto que nós lemos, a primeira situação que precisamos discernir e entender está no versículo 17. O versículo 17 diz assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Neemias chama o povo para enxergar a realidade. Primeiro pilar para um despertamento espiritual é enxergar a nossa realidade, é enxergar a nossa condição. Então, Neemias chama o povo e fala: vocês estão vendo? Vocês estão enxergando o cenário de dor, de miséria? Vocês estão conseguindo ver? Porque tem pessoas que não enxergam, estão vivendo no automático. Vou dar um exemplo. É igual uma mulher que ela apanha do marido e ela fica assim, fugindo da realidade. Não, mas pelo menos ele vai no mercado e faz as compras. Não, mas pelo menos ele cuida bem dos meus filhos, mas ele me bate, mas dá para compensar. Ela está fugindo da realidade. Ela não consegue enxergar que é danoso. Ela está dizendo: Deus vai mudar o coração dele. Ainda que Deus possa mudar o coração, mas ela não enxergou a realidade. Ela está vivendo numa expectativa futura e não enxerga a realidade presente. Tem pessoas que são assim, saudosistas. O passado era assim. Deus te tirou do passado e está te chamando para você viver o hoje, a realidade hoje. Como está o teu coração hoje? Como está a tua entrega hoje? A tua vida hoje? Mas no passado acontecia, ficou para trás. É a partir de agora. É recomeçar. Então Neemias chama o povo para a realidade. Enxerga a tua realidade. Avivamento ou despertamento não nasce do conforto, mas do reconhecimento da nossa ruína, da nossa miséria. Nós somos pecadores e precisamos do avivador, o Espírito Santo, despertar em nós, para que venhamos a entender o que é missão. Não parte de nós, parte dele. Até a vontade de orar, de cantar, parte dele. Tudo vem dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Primeira evidência: reconhecer como é que está os muros do meu coração. É só você entender. Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado, primeiro que nem se preocupa com muro, com tijolo. Neemias era copeiro, não era pedreiro, irmão. Mas ele foi não se tornar um pedreiro somente de muros, mas ele foi se tornar alguém que estava sendo usado por Deus para resgatar a esperança, a perseverança
e a restauração e o fervor espiritual. Reconhecer a nossa miséria. Vocês querem ver essa igreja aqui cheia de gente, salvação? Olhe para si, o que você está fazendo por isso? Está orando? Está convidando? Ou só está murmurando? Só reclamando? Ou só olhando para o passado? Ou só olhando para o futuro? Não, estamos vivendo hoje. Senhor, conta comigo. Eu quero ser um Neemias. Eu estou vendo o cenário da minha cidade, do meu vizinho, o cenário do meu coração. Eu tenho uma realidade disso, mas desperta a começar em mim. Nós somos ótimos em terceirizar as coisas. Mas é tempo não de terceirizar, dizer, a culpa é de ciclano, porque fulano, porque não se envolve. Não é tempo de terceirizar, é tempo de se responsabilizar, a começar em mim, quebra corações. Segunda lição, que é interessante, mas antes de entrarmos na segunda lição, ou no segundo pilar, é uma pergunta: quais muros espirituais estão derrubados na sua vida? Muros da oração, muros da palavra, muros da compaixão, muros do amor. Amar o próximo. Não é o próximo que é cristão, não é o próximo que é bonzinho, não é o próximo que é crente, é amar o próximo como criatura, como o alvo da graça, da reconciliação. É amar. Jesus viesse ao Rio de Janeiro e visitasse algumas igrejas, ele seria colocado para fora. Foi chamado de beberrão, glutão, Beelzebu, mas ele tinha um compromisso com as ovelhas perdidas de Israel e um compromisso com os doentes, doentes da alma e doentes espirituais. Que sejamos essa igreja que enxerga a realidade externa e enxerga a realidade interna, como está o nosso coração. Segunda lição, está no versículo 17 e na parte B. Olha o que diz o versículo 17, a parte B. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Segundo pilar, ou segundo ponto, receber a visão de Deus. Venha, vamos reedificar os muros. A visão não é nossa, é de Deus. Neemias não traz apenas um plano, mas um chamado divino. Ele não chamou, fulano, venha, não. Vamos, é plural, é família, é unidade, é corpo. Todos são importantes na construção dos muros que estão derrubados do lado de fora e também dos lados de dentro. O chamado não é individual, é comunitário. Nós somos uma comunidade, nós somos igreja. Se falaram para você, você já falou isso alguma vez, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não tem um versículo que diz que você é a igreja. Nós somos a igreja, corpo, nós somos pedras vivas que juntos é um lugar de habitação, morada de Deus. Não existe igreja sozinho, é nós somos o corpo, a família. Então, primeira lição, eu tenho que enxergar a realidade. Depois que enxerga a realidade da minha miséria espiritual, e também da miséria da cidade, das demandas da cidade. Tem gente respondendo e fazendo perguntas que o mundo não está perguntando. Pinta a parede azul, verde. Pode isso, pode aquilo. Pode saia, pode bermuda, pode... Ninguém está perguntando isso. O mundo quer saber sobre o seu vazio existencial. E nós temos a resposta. Cristo em nós, a esperança da glória. Segunda lição é receber essa visão de Deus. Avivamento não é um projeto humano para melhorar a minha vida, mas é a resposta ao mover soberano de Deus. É buscar discernir o que o Senhor tem para esse dia, para essa geração. Qual é a agenda de Deus? Eu quero ser parte. Desperta! Eu já enxerguei que eu preciso mais do Senhor. Eu preciso andar em santidade. Eu preciso orar mais. Eu preciso me dedicar mais à palavra. Eu quero servir mais os irmãos. Eu quero servir com excelência. Eu não faço para o outro. Eu faço para a glória do Senhor. Eu já entendi, eu enxerguei que eu sou importante num crescimento espiritual. Eu entendi que a partir dessa visão que recebi de
Deus, eu posso motivar outras pessoas. Vamos reconstruir, vamos recomeçar, vamos restaurar, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo do presente, Ele continua fazendo. Se Ele fez com Neemias, pode fazer conosco. Terceira lição, versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. E também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Esse terceiro pilar aqui é o que eu mais gosto. Porque ele é interessante. Primeiro, enxergar a realidade. Segundo, receber a visão de Deus. Terceiro, inspirar o povo com um testemunho. Inspiração. O que Neemias faz? Ele conta, ele declara como a boa mão do meu Deus era comigo. O poder do testemunho para mobilizar e encorajar pessoas. Eu tenho que inspirar as pessoas dizendo, olha o que meu Deus está fazendo e fez por mim. Mas o que a gente tem feito, irmãos? Todo carinho e respeito. A gente não dá testemunho não, a gente dá testemunho. E os testemunhos são assim, ó. Eu estava desempregado e o Senhor me deu emprego. Eu estava passando por uma luta e eu venci. Tinha alguém me perseguindo e o Senhor tirou ele do meio do caminho. Isso não é testemunho. Testemunho é o que Deus está fazendo na nossa vida. Ele me transformou. Testemunho não é só contar. Isso são coisas importantes. Mas testemunho é salvação, transformação de vida, reestruturar, despertamento. O maior testemunho que nós temos é o que Deus fez por nós na cruz. E a gente continuar perseverando nessa palavra como um rio perene, constante. Neemias contou, olha a mão de Deus sobre nós. Só que não está nesse versículo, você tem que entender que testemunho é esse. O testemunho não foi vitória. O testemunho que ele conta não foi a vitória no sentido da terra, mercantilista. A gente liga a bênção com dinheiro e posse. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas o que Neemias está propondo e dizendo, contando esse testemunho, é o que aconteceu. Depois dele orar e jejuar, ele foi falar com o rei. O que o rei fez? Abriu as portas. Toma aqui, carta. Está liberado. Precisa de dinheiro, recurso? Toma aqui. Está precisando de ajuda? Você tem carta branca. Então está dizendo, olha, quando Deus intervém na história, Deus toca até em não crente, para nos abençoar, porque a obra é dele, a missão é dele e a glória é dele, ele é soberano. Então ele está contando, inspirando as pessoas. Eu saí de um lugar de nobreza, eu ouvi e estou aqui, mas até eu chegar aqui, eu tive carta branca de Deus. Deus tocou no coração do rei que me liberou. Deus tocou no coração do rei que disponibilizou recursos para que eu pudesse também estar aqui. Os testemunhos inspiram. Domingo passado pela manhã, estava pregando na Betel Rio e acabou a reunião, eu fui impetrar a bênção apostólica para liberar o nosso povo para continuar vivendo o evangelho a partir do templo. Porque nós estamos muito templocêntricos. Somos uma bênção aqui. Lá fora esquecemos da missão. E aí, despedindo do povo, eu falei, deixa eu falar algo para vocês aqui. Deus vai começar a enviar pessoas que nós não estamos acostumados a receber. Pessoas que a sociedade expurga e que nós deveríamos amar. Amém? A igreja, amém. Deus abençoe. De noite, estou pregando, entra um rapaz, sobe na plataforma, no altar, e me abraça e começa a chorar. No meio da pregação. E ele chorando e eu, amém. Ele, eu preciso tanto de um abraço. Eu acabei de perder um irmão com câncer, na sua adolescência, tem uma semana. E ele fala no meu ouvido, pastor, eu estava preso. Tirei ontem a tornozeleira do meu pé. Só que a igreja não sabia disso. Aí eu falei assim, tem algum homem de Deus aqui para que possa sair e abraçar esse jovem que ele precisa de um abraço? Uns 40, 50 homens foram lá em cima, abraçaram esse rapaz e o culto termina. Terça-feira nós temos o grupo caseiro.
e eu recebo as fotos. E de repente esse rapaz está num grupo na casa de uma pessoa. Só que essa pessoa não estava no culto da noite, ele estava na manhã, então ele não sabia da história. Vinha pensar, será que se essa pessoa soubesse o histórico desse rapaz, receberia ela na sua casa? Sim, mas de repente com mais atenção. Porque é alguém que estava preso, cheio de delitos. Terça-feira, meia-noite, eu recebo um áudio do menino que foi, dizendo: pastor, eu abri meu coração e contei minha vida toda naquele pequeno grupo nessa sala. Eu tive um encontro poderoso com Jesus. Glória a Deus por isso. Na quarta-feira, classe catecúmenos, 7 horas, no escritório da igreja. Um rapaz chamado Denner, que foi convidado. Não é cristão ainda, está na classe, preparando para o batismo. Bebezinho na fé. Senta na mesa e fala: pastor, quero falar algo. O que foi? Pastor, tu não sabe, tinha um rapaz, só que eu já sabia. Tinha um rapaz que estava lá no grupo caseiro. E de repente ele começou a abrir o coração, a chorar. E o testemunho dele me inspirou a estar aqui. E eu quero rapidamente me batizar. Sabe o que é isso? Testemunhos inspiram a gente crescer. Voltemos a contar os testemunhos que transformaram e transformam a nossa vida. Deus, ele vai dar casa, carro e emprego, mas ele está muito mais inclinado a entregar felicidade eterna, não imediata. Deus não tem responsabilidade com a tua felicidade imediata. Ele tem responsabilidade com a tua felicidade eterna. Somos passageiros. Quarto e último, versículos 19 e 20. Vamos ler juntos? Está aqui na tela, aparece aqui na tela, na tua Bíblia. Lê na tua Bíblia aí, juntos, versículo 19 e versículo 20. Já, porém... Prepare-se para a oposição. Mas lembre-se, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Todo despertamento espiritual, fique certo que enfrentaremos oposições espirituais de pessoas. Então, o que acontece aqui? Nesse quarto pilar, para entendermos esse despertamento espiritual, toda visão encontra resistência. Para Neemias foi Sambalate e Tobias, que representavam vozes de escárnio e incredulidade. Mas quem é o Sambalate e Tobias que está soprando no teu ouvido desânimo? Qual é o Sambalate e Tobias? Quais são as vozes, não externas, mas internas, que te abraçam, que te habitam, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você tem um histórico familiar ruim, que você não pode falar, que você não vai ser capacitado? Que vozes internas são essas que têm roubado o teu coração? É tempo de reerguer os muros da santidade, da perseverança, da esperança, da expectativa, porque é Deus que nos faz prosperar. Parte dele, quando ele decide realizar, nada vai desfavorecer o avanço do reino. Uma outra lição é que a resposta de Neemias não foi brigar. O que tem de crente nervosinho, né, irmão? Domínio próprio está passando longe. Tem gente que fala assim, eu vou sair da graça. Se você sair da graça, você morre. Isso aí é só uma desculpa para poder dizer, eu sou nervosinho, esquentado, né? Falta conversão no coração. É isso. Pastor, mas eu perdi.
Pede perdão logo, faz o caminho de volta. Neemias, ele não briga. Você imagina, alguém falando. O texto diz claramente, o que ele faz? Ele reafirma a confiança em Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não sai da presença do rei à toa, ele sai da presença do rei pelo um chamado de Deus. Ele desce de um lugar de glória e vem se encontrar com gente que está em miséria. Nada mais é do que Jesus. Desce do trono, num lugar de glória, e vem se encontrar com gente como a gente, que carece da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Ele não briga, ele reafirma. Queridos irmãos, não é tempo de brigar, é tempo de reafirmar em quem nós confiamos. O mundo está polarizado, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, mas nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos do alto. A nossa esperança não está nesse governo, a nossa esperança está no governo do céu, da eternidade. É tempo, Igreja Presbiteriana Centenário, de reafirmar as promessas que são inabaláveis, imutáveis e continuam presentes, porque o mesmo Deus que reergueu os muros através de Neemias é o mesmo Deus que pode reerguer os nossos muros essa noite. Concluo apontando que essa história de Neemias não está falando somente de Neemias. Concluo, porque essa história não é apenas um cenário, na verdade, de olhar para o passado e nos fortalecer para o presente. Não é somente isso. Concluo dizendo que Neemias não é o ápice da história. Concluo reafirmando para vocês que Neemias não é apenas um homem de Deus num recorte bíblico. Não. Neemias, ele está apontando para uma pessoa. Neemias está apontando para um reconstrutor. Neemias está apontando para Cristo, que é o verdadeiro reconstrutor das nossas vidas. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar que Neemias é um sinal, uma expressão do reino. Primeiro, no versículo 17 que nós lemos, diz assim: ele reconhece a miséria do povo. Cristo vê a condição pecadora da humanidade, ele se compadece das multidões. Nunca teve a ver com Neemias, tem a ver com Cristo, vendo a condição pecadora, reconhecendo a miséria do povo e decidiu nos amar. Segundo, o versículo que nós lemos, que é a parte B, diz também que Neemias convoca o povo para reconstrução. Cristo chama os seus discípulos para participar da edificação do teu reino. E nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Vamos reedificar o reino dele, vamos reconstruir, vamos ser parte, vamos somar, vamos apontar como um sinal, como uma expressão do reino. Versículo 18 não está ali também à toa. Está dizendo algo importante para nós. Versículo próximo. Enfrenta... Não, o antes. São 4 aí. 18. Estamos no 17, o 18. Amém. Ele age com a boa mão de Deus sobre si. Cristo vem com a unção do Espírito e da autoridade do Pai sobre nós. E termina no versículo 19 e no versículo 20. Todo despertamento vai enfrentar oposição. Mas Neemias confia em Deus. Foi o que Cristo fez. Cristo enfrenta escárnio, oposição religiosa, política, mas permanece fiel até a cruz. Eu olho para Neemias, eu vejo a minha história. Eu olho para Neemias e vejo a história de vocês. Eu olho para Neemias, eu vejo Cristo e Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe.